Negra é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. E aí, dando prosseguimento à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o movimento abolicionista. Logo aqui nessa imagem, nós temos uma imagem, né, de José do Patrocínio. Ele foi um dos principais líderes do movimento abolicionista. E a fotografia é uma foto, isso, tá, gente? Século XIX. Vamos lá. Após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão se tornou cada vez mais comum entre a população brasileira. A partir da década de 1870, o movimento abolicionista, que exigiu o fim da escravidão no país, ganhou força. Ele era formado por pessoas de diferentes setores da sociedade, né? E aí, nós vamos ter escritores, advogados, jornalistas, intelectuais e políticos, além de estudantes, comerciantes, imigrantes europeus, lutando também por esse direito, né, de abolição dos escravos, né, e ex-escravizados, e os próprios escravizados. Então, vai ser um movimento muito forte. E aí, para os abolicionistas, a sociedade brasileira não poderia se desenvolver enquanto a escravidão ela fosse presente no nosso país. Então, o que eles faziam? Eles a combatiam por entender que se tratava de um sistema injusto e que contrariava o direito de liberdade e igualdade, garantido por lei. Além disso, muitos deles afirmavam que a produtividade aumentava com a mão de obra livre e que a eliminação dos gastos com a compra de escravizados permitia novos investimentos nas propriedades rurais. E aí o governo vai tomar algumas medidas, né? Na página 350, nós vamos ver algumas leis. Só que eu fiz um resuminho para vocês aqui, ó, sobre essas leis. A primeira lei vai ser a lei de 1831. Essa aqui eu acrescentei, vocês vão copiar essas leis no caderno, ok? Essa lei é a Lei Barbacena, a abolição do tráfico de escravos africanos, é a chamada Lei para Inglês Ver. Como assim, professora? Lei para Inglês Ver. Os ingleses, a Inglaterra, estavam pressionando o Brasil para acabar com a escravidão, uma vez que ela, a própria Inglaterra, já tinha acabado com a escravidão nas suas colônias. Um exemplo, Estados Unidos da América, né? Aboliu-se a escravidão lá, serviu como exemplo. Lembrando que os Estados Unidos da América, parte da América, da história das Américas que nós vimos nos bimestres anteriores, vai abordar a questão, sim, da escravidão. E aí, quem são seus colonizadores? Ingleses, tá? Então, esses mesmos ingleses que vão aceitar a libertação dos escravos nas suas colônias, vai começar a pressionar o Brasil para fazer o mesmo. E como? Negando alguns empréstimos, falando, ó, se o governo brasileiro não aliviar, não começar a libertar os escravos, nós vamos intervir, já que nós temos umas relações estreitas aí, né? E que relações eram essas que os ingleses tinham com os brasileiros? O inglês, né, já era de prática deles fazer empréstimos e o Brasil tentava quitar e não conseguia. Então, a nossa dívida externa estava cada vez mais alta. Uma outra curiosidade é que o inglês, ele queria essa libertação, entre aspas, né, dos escravos, para quê? Para que houvesse mão de obra assalariada, mas ao mesmo tempo que esse ex-escravo pudesse comprar. As indústrias, né, estavam cada vez mais aumentando, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil estava começando, né, no processo industrial aí, com a chegada das ferrovias, entre outras coisas. E aí, você tendo gente para consumir, as cidades aumentando, né, nós vamos ter um aumento nas cidades. Então, você tendo comércio, você precisa vender.
Quem é que vai comprar? Escravo tem dinheiro para comprar? Quem não tenha salário tem dinheiro para comprar qualquer coisa que seja? Não. Então, se o escravo em questão fosse liberto, ele poderia passar a ser um consumidor. Então, essa era a questão que os ingleses tinham com o Brasil, tá? Então, essa lei para ingleses ver, os brasileiros, muito espertos, vão dizer o seguinte: beleza, a gente vai proibir, tá por lei proibido o tráfico de escravos. Então, essa lei Barbacena foi a famosa lei para inglês ver, porque continuamos traficando escravos. Aí, em 1850, né, em 1831, esse tráfico era escondido dos ingleses. Em 1850, a lei Eusébio de Queiroz proibia de vez o tráfico africano de escravos. Aí rolou essa lei mesmo. Em 1866, a abolição para os escravos aptos para o serviço militar. Guerra do Paraguai. Nós falamos da Guerra do Paraguai na última aula, e eles estavam precisando de soldados, homens fortes, e aí vamos libertar os escravos, né? Que legal, vamos fazer essa lei aqui, né, de abolição para os escravos que estão aptos, quer dizer, preparados para o serviço militar. E aí o que eles diziam, né? Os proprietários desses escravos, que escravo era uma mercadoria, falava assim, ó, eu vou te dar a liberdade, sua carta de alforria se você lutar na Guerra do Paraguai. E aí ele ia e lutava, e muitas vezes muitos morriam em campo de batalha, não tiveram nem a chance de ver sua carta de alforria, né? Em 1871, nós temos essa lei chamada Lei Visconde do Rio Branco, a famosa Lei do Ventre Livre. Ela libertava os filhos das escravas nascidas a partir desta lei. Então, a lei foi ali, sancionada em 1871. O que eles diziam? Toda criança que nascesse a partir desse ano aqui, de 1871, era livre. Se era filho de negro, escravo, o pai era escravo, a mãe era escrava, mas ele era livre. Livre entre aspas, porque ele continuava trabalhando junto com os pais, porque para onde que essa criança iria? A não ser que o governo protegesse essa criança. Em 1885, Lei Saraiva Cotegipe, a do sexagenário, libertava os escravos a partir dos 65 anos. Essa é a mais louca, porque o escravo que chegasse a essa idade aqui de tanto trabalhar, né, isso quando não morria antes, se ele conseguisse chegar nessa idade e era liberto, é porque realmente ele era muito forte, né? E a Lei Áurea, que vai acontecer em 1888, que vai abolir de vez a escravidão. Então, em 1888, a escravidão chega ao fim. E aí nós temos todas essas leis resumidinhas aqui, tá lá no finalzinho da página 350. Agora, observa uma coisa, nós chegamos ao fim do Império, né? Nossa, professora, mas o capítulo é grande, né? Vocês vão ter que ler o capítulo para entender, né, os tópicos. Observem que eu estou colocando os tópicos aqui de acordo com o livrinho de vocês. Então, vamos lá. Quais foram as causas do fim do Império? O Brasil passava por uma crise financeira, social e política. Os desentendimentos políticos entre republicanos e monarquistas e militares insatisfeitos. Nós temos aqui a imagem da bandeira do Uruguai e da bandeira da Argentina. Isso aqui representa os militares insatisfeitos. Por que Uruguai e Argentina? Os militares insatisfeitos são aqueles que lutaram na Guerra do Paraguai, né? E aí o governo brasileiro não deu muito crédito, sim, até no começo falou muito bem deles e tal, né? Eles ganharam, né, título ali de nacionalistas e voltaram vitoriosos, mas com o passar do tempo, né, o Império brasileiro não deu muito crédito, o salário era baixo, eles estavam com baixos salários da galera do exército, e eles vão começar a reivindicar seus direitos. Desentendimentos políticos entre o grupo dos republicanos, que queriam o fim da monarquia, e os monarquistas, que não queriam que a monarquia acabasse. Aqui nós temos do outro lado uma elite cafeicultora insatisfeita. A oligarquia do café estava insatisfeita com o quê? Com o fato dos escravos terem sido alforriados em 1888 aqui na leizinha, ó, Áurea. E por que eles estavam insatisfeitos com isso?
porque quem é que ia trabalhar nas fazendas agora? Eles se sentiam no direito de serem indenizados pelo governo brasileiro, e a monarquia brasileira não estava a fim de indenizar ninguém. E aí nós vamos ver um fato curioso agora, muito importante, para a gente entender o fim da República, né? Os republicanos começaram a lançar em jornais próprios, né, jornais republicanos, a imagem do Dom Pedro II como um homem cansado, né? Tudo isso aqui era lorota, era mentira para derrubá-lo, para poder fazer com que a monarquia imperial acabasse, né? E aqui nós temos uma imagem como se fosse um republicano empurrando o Dom Pedro II do trono. Um outro fator que contribuiu para isso foi o fato da Igreja Católica não concordar, que parece que o Papa, né, o padre, perdão, está querendo dar um tapa, sei lá, uma palmatória no Dom Pedro II, porque ele aceitava liberdade de culto de outras religiões. Então ele era um imperador um pouco assim, digamos, aberto a outras ideias, né? E aí nós vamos ter essa questão, né? A imagem, as caricaturas que eram feitas de Dom Pedro II por parte dos republicanos. E aí vocês devem se perguntar, mas o Dom Pedro II, os monarquistas, eles não revidavam? Olha, até revidavam, mas Dom Pedro II, ele dava uma certa liberdade de imprensa no Brasil, né? A gente pode observar um pouco isso. Então, essa monarquia nossa era uma monarquia até que bem simpática. E aí, no dia 15 de novembro, né, nós olhamos essa imagem aqui, essa gravura do século XIX representa a proclamação da República. E aí eu vou contar para vocês o que estava acontecendo no Brasil antes da proclamação da República, né? Dias antes do 15 de novembro, nós vamos tentar entender isso num outro vídeo, tá? No vídeo que segue.